Antes de começarmos, pegue sua Bíblia e separe o trecho do Evangelho que vamos ler hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Naquele tempo, estavam todos admirados com tudo que Jesus fazia. Então ele disse aos discípulos: Escutai bem o que vou dizer-vos. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam aquelas palavras. Eram misteriosas para eles e não as entendiam, mas tinham medo de o interrogar sobre tal assunto. Palavra da salvação. Passemos a lembrar o que escutamos, perguntando no nosso coração: o que Deus está falando para mim hoje? Se for preciso, volte ao texto e releia devagar, bem devagar, e deguste, saboreie o que Deus está falando para você. Se alguma frase ou palavra lhe chamar a atenção, pare neste ponto e deixe ressoar em seu coração esta frase ou palavra. Deus falou conosco, ou às vezes fez silêncio, mas procuremos no fundo do nosso coração e, a partir da palavra, vamos fazer uma oração. Respondamos a Ele que nos fala pelas Escrituras. Uma prece de agradecimento, de súplica, de intercessão, de louvor. Lembre-se que o último passo, a contemplação, é presente de Deus. Portanto, apegue-se à paz que deixou o seu exercício da Lectio Divina. De São Basílio. Imitemos o Senhor que desceu do céu até a humilhação mais profunda e que, em recompensa, foi exaltado até as alturas que lhe convinham. Descobramos tudo o que o Senhor nos ensina para nos conduzir à humildade. Ainda menino, ei-lo já numa gruta, e não está deitado num berço, mas numa manjedoura. Em casa de um operário e de uma mãe sem recursos, submeteu-se à mãe e a seu esposo, deixando-se ensinar, escutando aqueles de quem não tinha precisão. Fazia perguntas, mas de tal forma que, pelas suas interrogações, as pessoas se espantavam com a sua sabedoria. Submeteu-se a João e o Senhor recebeu o batismo das mãos do servo. Nunca resistiu aos que se erguiam contra ele e não exibiu seu poder invencível para se libertar das mãos que o prenderam, mas deixou-se levar como se fosse impotente e, na medida em que lhe pareceu bem, entregou-se nas mãos de um poder efêmero. Compareceu diante do sumo sacerdote na qualidade de acusado. Conduzido diante do governador, submeteu-se ao julgamento deste e, quando podia responder aos caluniadores, suportou em silêncio as calúnias. Coberto de escarros por escravos e vice-criados, foi, enfim, entregue à morte, a uma morte infame aos olhos dos homens.
Assim se desenrolou a sua vida de homem, desde o nascimento até o fim. Mas, depois de tal humilhação, fez brilhar a sua glória. Imitemo-lo para chegarmos também nós à glória eterna. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.